A paz do Senhor Jesus, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui em mais um momento devocional, amanhecendo com os salmos, para trazer a edificação através da palavra de Deus. E o salmo de hoje se encontra no 50, salmo de número 50, verso 22, que está escrito assim: Considerem, pois, nisto vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace sem haver quem os livre. Aleluia. Existem muitos que se esquecem de Deus, não é verdade? Muitos que são indiferentes à existência de Deus, aos planos de Deus, aos propósitos de Deus. E a Bíblia é bem clara que a paciência de Deus tem um limite. Deus é paciente, Deus é benigno, Deus é bondoso, ele é tardio em irar-se. Mas não significa que ele não se ira. Não é porque ele é tardio em irar-se que ele não vai se irar. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo diz que Deus entregou essas pessoas às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos carnais. O próprio Deus entregou essas pessoas que são indiferentes à sua lei, aos seus mandamentos, aos seus desígnios, aos seus propósitos. Deus os entregou às suas próprias paixões, à consciência dos seus pensamentos. É como se Deus tivesse tirado o freio. E é como se a pessoa morresse pelas suas próprias práticas, né? Recebesse ali o salário do pecado, né? Dos seus próprios pecados, que nós sabemos que é a morte. E não só a morte física, como também a morte espiritual. Porém, apesar disso tudo, de Deus declarar, o salmista declarar aqui que aqueles que se esquecem de Deus, pode ser que seja despedaçado, né? Sem haver quem os livre. Então Deus não precisa fazer nada. Ele só precisa deixar com que o ser humano viva a sua própria vontade e o seu próprio desejo. Quando ele tira o pé do freio e deixa com que a gente venha viver a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, é isso que acontece. Nós somos despedaçados, nós passamos por momentos onde vamos, de uma forma ou de outra, reconhecer que precisamos deste Deus. Porém, apesar de tudo isso que a maioria, né, da humanidade faz, que é se esquecer ou ser uma pessoa indiferente a Deus, o plano de Deus é a salvação. O pensamento de Deus sempre será a restauração. O objetivo de Deus é esse. Ele quer ser lembrado hoje para salvar e restaurar a alma, porque o amor de Deus é maior do que o nosso pecado, né? A misericórdia de Deus triunfa sobre a justiça, sobre o juízo de Deus, na verdade, né? Então, nós entendemos que o pensamento de Deus é esse. Ele deseja que nós nos voltemos a Ele, né? Vinde, voltemos ao Senhor. Está escrito lá em Oséias, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Então, Ele é um Deus sofredor. Eu até me emociono de falar dessa palavra, porque eu estava meditando também sobre o livro de Oséias. Eu fico realmente muito emocionada, porque nós estamos diante de um Deus que sofre pelos pecados da humanidade. E a Bíblia também nos ensina, irmãos, que nós temos que chorar pelo pecado. Nós temos que nos arrepender a cada dia. Nós temos que buscar todos os dias, irmãos, nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, nos arrepender, irmãos, das indiferenças que muitas vezes fazemos com Deus, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. E às vezes a gente abusa um pouquinho dessa bondade. Mas que neste dia nós sejamos despertados a isso, né? Assim como está escrito lá no livro de Oséias, vinde e voltemos ao Senhor.
Porque o mesmo que abriu a ferida, ele fecha a ferida. Então, que neste dia você seja alcançado por esta palavra, que você possa se eu venha a ser despertada pelo Espírito todos os dias. E assim seja com você também. Em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Deus, por este momento de reflexão, de meditação na tua palavra. Sabemos, Senhor, que tu és um Deus que deseja se relacionar conosco de maneira a nossa vida, para que